Olá, bom dia, pessoal do segundo ano. Hoje a gente vai falar sobre o átomo e suas partículas. Na última aula de sábado a gente corrigiu a atividade sobre o último modelo atômico, né? Foi de Rutherford. Então, os que eu falei que ainda estão devendo atividade, vocês, né? Vamos lá, correr atrás, certo? Hoje a gente vai falar sobre o átomo e suas partículas, certo? A gente vai estudar um pouquinho sobre as partículas que estão presentes no átomo. No caso aí, são várias outras partículas, mas também a gente vai frisar bem nos prótons, nêutrons e elétrons, certo? Depois do modelo atômico de Rutherford, diversos cientistas também contribuíram para as descobertas. Então, conseguiram encontrar, além do próton, nêutron e elétron, diversas outras partículas. Só que para o nosso conteúdo e nosso aprendizado sobre reações, a gente vai estudar os prótons, os nêutrons e os elétrons, certo? Que vai ser importante para a gente entender bem as reações. Futuramente vocês vão aprender um pouquinho sobre esses outros elementos que também estão no átomo, certo? Mas vamos lá. Aí eu separei aqui os 3 elementos que a gente vai se dedicar no estudo em relação ao átomo. Primeiro, o elétron, na região da eletrosfera, lembra que a gente falou que o átomo ele tem 2 regiões, o modelo de Rutherford, uma é a eletrosfera e o outro é o núcleo. Então o átomo, o elétron, ele fica na eletrosfera, em órbita, ou seja, girando, viu? Ele não fica parado. E o símbolo dele é E, e a carga dele é negativa, certo? Então o elétron, preste atenção nisso aí, viu? O elétron, ele está na eletrosfera. É muito fácil aprender isso aí, entender isso aí, porque eletrosfera, elétron vem de eletrosfera, certo? E a carga dele é negativa, então o elétron tem carga negativa, tá bom? O próton, ele fica no núcleo, símbolo P, e tem carga positiva. O próton ele não fica girando não, ele fica parado no núcleo, certo? E o elétron fica girando ao redor do núcleo. Então o próton no núcleo, elétron na eletrosfera. E o nêutron também é um elemento que está presente no núcleo, só que ele não tem carga, certo? O nêutron, depois vocês dão uma pesquisada lá. Não quis falar muito sobre nêutron agora, porque senão vai tomar muito tempo. A gente precisa correr para a gente entrar nos assuntos do segundo ano ainda, certo? Vocês dão uma estudada quem foi o que fez a descoberta do nêutron, viu? E vocês vão entender um pouquinho mais. Só que aí, digamos aí, vamos ficar com o átomo com esses 3 elementos químicos, os 3 elementos presentes no átomo, os elementos subatômicos, o elétron na eletrosfera, o próton no núcleo e o nêutron no núcleo também, certo? Só lembrando que o nêutron não tem carga. O próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, correto? Aí, ó, os átomos são neutros, ou seja, é como se ele não tivesse, assim, ele tem carga? Tem, todo átomo tem carga? Tem, mas é como se a mesma quantidade de prótons, que são cargas positivas, que ele tivesse, seria a mesma quantidade de elétrons, que são cargas negativas. Então, se neutralizam, entendeu? Por isso que a gente fala que os átomos, na natureza, geralmente eles aparecem de forma neutra. Aí vocês vão ver o que acontece com eles quando eles perdem ou não elétron, certo? Perde ou ganha elétron, desculpa. Então, os átomos são neutros. Repare que essa palavra nêutrons, certo? São neutros. Aqui, diferente, nêutron, tá vendo? Os átomos são neutros quando tem a mesma quantidade de prótons, viu? Que são cargas positivas. Deixa eu colocar aqui. Prótons e elétrons, que são cargas negativas. Então, se um próton, digamos aí, o carbono tem 6 prótons, são 6 cargas positivas, e tem 6 elétrons, 6 cargas negativas. Então, ele não tem nem carga demais em excesso positiva, nem em excesso negativo. Então, é como se elas se equilibrassem, se equivalessem, e o átomo se tornasse um átomo neutro. Vocês entenderam essa questão? Quero que vocês entendam essa questão do átomo neutro. É aquele átomo, não é que ele não tem carga, ele tem carga.
Todo átomo tem próton e elétron, certo? Mas por ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, é como se fosse um átomo neutro, certo? Ele não está com carga a mais positiva nem carga a mais negativa, tá equilibrado. Então, esse é o átomo neutro. Quando a quantidade de prótons é diferente da de elétrons, são chamados de íons. Como assim, professor? Quando um átomo perde elétrons, certo? Ele fica com mais o quê? Cargas positivas. Então, fica com mais prótons. Quando um átomo ganha elétron, ele fica com mais cargas o quê? Negativas, certo? Então, ele fica com mais elétrons. Aí eles são chamados de íons. Bom, vou chamar, deixa eu grifar aqui direitinho. Pronto. O que são íons? São átomos que perderam ou ganharam elétron. Agora é importante vocês saberem disso. Perderam ou ganharam elétron, viu? Não é que ou seja, para uma reação, para o átomo se tornar um íon, só vai se tornar íon se ele perder ou ganhar elétron. Próton não, o próton permanece lá, ele não altera, tá bom? Para esse sentido não, o próton pode se alterar, seja quando ele emitir uma radiação. Aí uma radiação vai permitir que um átomo perca próton, né? Ou se desintegre o próton. Mas não é a radiação aqui que a gente está vendo agora, não. A gente está vendo simplesmente o átomo se tornando um íon. Que é um íon quando o átomo perde ou ganha elétron. Próton não. Então não venha colocando que o átomo perdeu o próton e virou um íon. Não. Ele perde elétron, ele vira um íon. Se ele ganhar elétron, ele vira um íon, certo? Deixa de ser átomo neutro. Então quando é que um átomo deixa de ser neutro? Quando ele perde ou ganha elétron. Aí ele deixa de ser neutro e se chama de íon, certo? Quando tiver mais prótons, ou seja, quando ele tem mais prótons, é porque ele ganhou mais prótons? Não, porque ele perdeu elétrons, certo? Ele perde elétrons, ele fica com mais prótons, não é isso? O carbono. Então vamos lá, um outro elemento, sódio. O sódio tem, digamos aí, não, vamos pegar um outro elemento aqui mais simples, o ferro. O ferro tem 26 prótons e 26 elétrons. Então o próton, o ferro, está neutro, certo? Um átomo neutro. Só que uma reaçãozinha ali, uma reaçãozinha aqui, o ferro vai, perde 2 elétrons. Quando ele perder 2 elétrons, ele vai ficar com 2 prótons a mais. Ou seja, perdeu 2 elétrons, tinha 26 prótons, 26 elétrons. Quando ele perdeu 2 elétrons, ele passa a ter 26 prótons, não altera, e 24 elétrons. Então ele fica com mais cargas o quê? Positivas. Então pronto. Quando tiver mais prótons, se torna um íon positivo. Tá vendo? Chamado de cátion. Então quando ele tem mais prótons, é porque ele não ganhou mais prótons, ele perdeu elétron. Então, como eu falei do ferro, ele tinha 26 prótons e 26 elétrons. Quando ele perdeu 2 elétrons, ele fica com 26 prótons e 24 elétrons. Então ele fica com mais cargas positivas. Então ele se torna um cátion. A gente chama de cátion, certo? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui da tabela periódica. Vamos lá. Acho que eu tenho uma tabela periódica aqui. Aqui, ó. O crômio. Não, vamos lá para o magnésio. Magnésio aqui, ele tem 12 prótons, certo? Magnésio Mg, ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Então, o magnésio é um átomo neutro, como todos os outros da tabela periódica. Só que é uma reação com oxigênio, com hidrogênio, o magnésio vai e perde 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons, então ele tinha 12 prótons, 12 elétrons. Quando ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com 10 elétrons e permaneceu com 12 prótons. Então ele tem mais cargas o quê? Positivas. Então, ele é um átomo neutro, é um íon chamado de cátion. Por que cátion, professor? O que é um cátion? É todo átomo que perdeu elétron, se tornando um íon positivo, certo? E ele pode ser também, quando ele pode ganhar elétron, ou seja, quando tiver mais elétrons, quando é que ele tem mais elétron? Quando ele ganha elétron, se torna um íon negativo, chamado de ânion. Então, o que é um ânion? É aquele átomo que ganhou elétron. Então, ele se tornou um átomo negativo, certo? Um íon negativo.
Vamos lá para o cloro. O cloro, por exemplo, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. O próton vai e ganha um elétron lá do sódio. Então o próton passa a ter 18 elétrons e continua com 17 prótons. Então ele tem mais cargas do que? Mais cargas negativas. Então ele é um íon negativo, que a gente chama de ânion. Tá bom? Então o que é um ânion? É um átomo que ganhou elétron, ficando negativo. O que é um cátion? É um átomo que perdeu elétron, ficando positivo. Certo? Então aqui cátion, positivo. Certo? Ânion, negativo. Por quê? Porque ganhou, ou perdeu elétron, porque ganhou elétron. Por isso que ele tem mais elétrons, certo? Aí aqui eu coloquei a tabela periódica para a gente ver a questão de número atômico. O que é um número atômico? Corresponde à quantidade de prótons, tá vendo? Prótons. Deixa eu grifar aqui e ver para vocês. O número atômico não corresponde à quantidade de elétrons nem de nêutrons, sim de prótons. Então, se um átomo tiver 9 prótons, o número atômico dele é o quê? 9. Se um átomo tiver 25 prótons, o número atômico dele é o quê? 25. Ele é representado pela letra Z. Na tabela periódica vem em cima. O número que estiver em cima na tabela periódica é o número atômico. E o número atômico corresponde à quantidade de quê? Prótons. Vamos lá. Carbono. Tem um 6 em cima aí. Isso quer dizer que ele tem 6 prótons. O número atômico dele é 6. Vamos lá para o zinco. Não, isso aqui não é o zinco, não. Zinco aqui. Zinco. O zinco ele tem um número 30 em cima como número atômico. Quer dizer que ele tem 30 prótons, certo? 30 prótons no núcleo. O núcleo do zinco tem 30 prótons. E tem mais a quantidade de nêutrons. A gente pode descobrir depois. Na próxima aula vocês vão descobrir a quantidade de nêutrons, certo? Mas o hidrogênio, um próton, tá vendo? O número atômico dele é 1. Então quer dizer que ele só tem um próton. O cálcio, o número 20, o número atômico dele é 20. Então quer dizer que ele tem 20 prótons. Tá bom? O potássio, o número atômico dele é 19, quer dizer que ele tem 19 prótons. Então, para número atômico, não conta elétron não, certo? Só conta próton. A prata, PT, tem 78 de número atômico. Isso quer dizer que ele tem 78 o quê, professor? Prótons, tá vendo? Não venha colocando que o número atômico corresponde à quantidade de elétrons presentes no átomo, não. É a quantidade de prótons, somente próton, tá bom? A quantidade de elétrons, vocês vão descobrir que não vai ser contado para peso do átomo, para número atômico, não. Certo? A quantidade de elétrons a gente vai contar para uma reação, para definir se o átomo é positivo ou negativo, certo? Como vocês viram aqui agora. Ele vai perder elétron ou ganhar elétron. Se ele perder elétron, como vocês viram aí, ele está perdendo elétron. Se ele está perdendo, ele está ficando positivo, com mais cargas positivas. Está ganhando elétron. Se ele está ganhando, ele está ficando com mais cargas negativas, se torna um ânion. Quero que vocês entendam bem isso, viu? E saibam bem ler essa questão da tabela periódica. Próxima aula eu pretendo botar mais uma ideia sobre essa tabela periódica. Vou botar uma mais completa, que essa aqui está bem limitada, bem pequenininha. Tá chatinha essa aí. Mas quero que vocês entendam bem. Esse número em cima corresponde à quantidade de prótons, que é a mesma quantidade de número atômico, como se fosse a identidade. Assim como você tem sua identidade, cada átomo tem a dele. Você tem um número de identidade ali, ó. A minha é 389895165. Você já tem a sua. A diferente da minha. Então, todo átomo ele tem um número atômico, certo? Diferente do outro. Então, o níquel só tem 28. O titânio, 22. Nenhum outro tem 22. O potássio, 19. Nenhum outro tem 19. O berílio, 4. Nenhum outro tem, certo? O hélio tem 2. Nenhum outro tem. Então, o número atômico quer dizer que ele tem essa quantidade de prótons no núcleo. Então, você pensa assim, poxa, é esse... Deixa eu ver, o fósforo, que é P. Quantos prótons tem no núcleo do fósforo? Aí você vai lá, tem 15. O que é 15? Número atômico. E o número atômico corresponde à quantidade de prótons. Então, o fósforo tem 15 prótons no seu núcleo. Ah, professor, e tem como determinar se um átomo é maior que o outro? Tem. Certo? Só pela quantidade de prótons no núcleo, você já percebe que um átomo é grandão.
Por exemplo, o astato aqui, AT, 85 prótons. O núcleo dele é maior, né? Mais prótons. Diferentemente do hidrogênio, só tem um próton no núcleo. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Número atômico. Agora atividade, viu? Vocês vão fazer essa atividade. Hoje aumentou uma questão, tem 4 questões hoje, certo? Considerando a carga das partículas, vocês vão ler direitinho aí, entender. Qualquer dúvida me pergunte lá, certo? Faz uma resposta completa no caderno, tira foto, manda pra mim, eu faça lá, escreva lá no e-mail dela. Bota a sua série e fique guardado aí com esse conhecimento. Qualquer dúvida pode me perguntar. Mais alguma coisa? Sim, a gente vai corrigir essa atividade no sábado, certo? Então, até quinta-feira, todo mundo com essa atividade bonitinha feita, já passada para mim, que eu vou corrigir, a gente vai corrigir no sábado, já tirar as dúvidas, certo? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tranquilo? E podem mandar a atividade por e-mail, viu? Que eu ainda não tenho o Google Sala de Aula. Provavelmente vai estar resolvendo ainda, então enrola lá, mas a gente vai ver se consegue essa semana. Viu? Então, mesmo assim, mande para meu e-mail, o e-mail química que vocês estão mandando lá, certo? Um abraço e até a próxima aula.